Alguém disse algo sobre você. Pode ter sido um comentário casual que tocou em algo sensível. Pode ter sido uma crítica que pareceu injusta. Pode ter sido aquela frase que a outra pessoa jogou ali sem pensar, mas que ficou na sua cabeça por horas, às vezes dias. E o que aconteceu depois é o que sempre acontece. Você repassou a cena. Pensou no que deveria ter dito. Sentiu a irritação subir de novo toda vez que lembrou. Talvez tenha contado para alguém. Não para desabafar de verdade, mas para confirmar que a outra pessoa estava errada e você estava certo. Esse ciclo tem um nome. E tem uma saída que a maioria das pessoas nunca encontra porque nunca para examinar o que está alimentando o ciclo. O ciclo se chama ruminação. E o que o alimenta não é a provocação em si. É a história que você constrói sobre a provocação depois que ela já aconteceu. É o tribunal interno, onde você revive a cena, condena a outra pessoa, defende a sua posição, e então sente a irritação subir novamente como se tudo estivesse acontecendo agora mesmo. Enquanto a provocação durou segundos, o ciclo pode durar dias. Os filósofos estoicos estudaram esse mecanismo com uma precisão que ainda hoje é raramente igualada. E o que descobriram não era uma técnica de respiração ou uma forma de se convencer de que não importa. Era algo mais profundo. Um entendimento de como a ofensa funciona que, quando realmente compreendido, muda o que você experiencia diante de provocações. O que a maioria das abordagens modernas sobre gestão emocional faz é trabalhar no nível da sintoma, reduzir a intensidade do estado emocional produzido pela provocação. O que o método estoico faz é trabalhar no nível da causa, mudar a estrutura pela qual a provocação pode produzir um estado emocional duradouro. E a diferença entre trabalhar no sintoma e trabalhar na causa é a diferença entre precisar aplicar um remédio toda vez que o sintoma aparece e não precisar mais do remédio porque a causa foi endereçada. Marco Aurélio governava o maior império do mundo. Enfrentava ataques pessoais, traições, críticas e provocações de uma escala que a maioria das pessoas nunca vai experienciar. E o que ele desenvolveu não foi indiferença fria. Foi algo que ele próprio descreveu como muito mais poderoso. A compreensão de que a ofensa nunca está na provocação, está na relação que você tem com ela. Isso não significa que o que outros fazem é irrelevante. Significa que o impacto interno do que outros fazem passa necessariamente por você, pela forma como você processa, pelos julgamentos que forma, pela atenção que concede. E essa mediação, que a maioria das pessoas nunca percebe como mediação, é onde a liberdade existe. Hoje você vai conhecer o método estoico para nunca mais se sentir ofendido. Não para fingir que as provocações não existem, não para suprimir o que sente, mas para mudar fundamentalmente o que acontece dentro de você quando alguém tenta te provocar. E o que vai mudar não é que você para de sentir. É o que você faz com o que sente. A diferença entre uma emoção que passa e uma emoção que fica não está na intensidade inicial. Está no que acontece depois. Você alimenta ou você processa. O método estoico é, em essência, a prática de processar em vez de alimentar. E enquanto você ouve, pensa numa situação específica. Uma que ainda dói quando você lembra. Uma que você ainda carrega sem precisar carregar. Uma que provavelmente já deveria ter sido depositada, mas que a ruminação manteve viva. Não precisa ser a maior. Pode ser uma pequena. Porque o método funciona em qualquer escala. E às vezes é mais fácil ver o mecanismo funcionando numa situação menor, onde o estado emocional não está tão ativado, antes de aplicá-lo às mais pesadas. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem está cansado de deixar que palavras alheias determinem como vai passar o resto do dia. Agora vamos entender como o método realmente funciona. Para entender o método estoico, você precisa primeiro entender o que a ofensa realmente é. E a resposta vai ser diferente do que a maioria das pessoas imagina. E enquanto você ouve essa explicação, note se surge alguma resistência. Porque a ideia de que a ofensa está em nós e não no outro, frequentemente encontra resistência imediata. Parece absolver quem provocou. Parece colocar a responsabilidade na pessoa errada. E esse impulso de resistir ao princípio antes de examiná-lo é em si mesmo revelador, porque é o mesmo impulso que mantém o ciclo da ofensa em funcionamento.
A ofensa não está na frase que foi dita. Está no julgamento que você faz sobre a frase. Essa distinção, que Epicteto articulava como a mais fundamental de toda a filosofia estoica, é o ponto de partida de tudo que vem a seguir. Epicteto foi tão preciso sobre esse ponto porque sua própria vida era a demonstração mais clara de que a liberdade interna não depende das circunstâncias externas. Ele era escravo. Não tinha liberdade física. Tinha liberdade interna porque entendia que o que acontecia ao seu corpo e ao seu ambiente estava fora do seu controle. Mas o que ele fazia com o que acontecia, os julgamentos que formava, as interpretações que construía, estava completamente sob seu controle. E foi esse entendimento, desenvolvido nas circunstâncias mais adversas possíveis, que tornou seu ensinamento sobre a natureza da ofensa tão duradouro. Pense no que acontece em termos objetivos quando alguém diz algo provocativo sobre você. Sons chegam até os seus ouvidos. Seu cérebro processa a linguagem. E então, em uma fração de segundo, ocorre algo que raramente é percebido como separado do que veio antes. Um julgamento sobre o que esses sons significam. Sobre o que revelam sobre quem os disse. Sobre o que dizem sobre você. Sobre o que outras pessoas vão pensar. E é esse julgamento, não os sons em si, que produz a ofensa. Se isso fosse apenas teórico, não seria útil. Mas é demonstrável em tempo real. Pense em 2 exemplos. Alguém que você respeita profundamente faz a mesma crítica que alguém que você despreza. O conteúdo é idêntico. A ofensa é completamente diferente. Por quê? Porque o julgamento que você faz sobre as palavras muda com a fonte. O que é objetivo não mudou. O que mudou foi a interpretação que você trouxe para o mesmo evento. Isso é o que os estoicos chamavam de a coisa que depende de nós. A interpretação. O julgamento. A relação que estabelecemos com o que acontece. E é aí que o método opera. Existe uma demonstração ainda mais clara desse princípio. A mesma frase dita na mesma situação pode produzir ofensa intensa em um dia e quase nenhuma reação em outro, dependendo do estado interno de quem a recebe. Se a ofensa estivesse na frase, esse resultado seria impossível. Mas se a ofensa está no julgamento, esse resultado é exatamente o esperado. O julgamento varia com o estado interno. E o estado interno é algo que, com prática, está progressivamente mais sob controle. Existe um caminho de desenvolvimento construído especificamente sobre esse princípio estoico da dicotomia de controle, com mais de 20 módulos baseados nas meditações de Marco Aurélio e nos ensinamentos de Epicteto que traduzem esse entendimento em práticas do cotidiano, um desafio de 45 dias e áudios de reprogramação, que trabalham as camadas mais profundas da reatividade a provocações. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. Mas siga aqui, porque o que vem a seguir é o núcleo do método. O método estoico para não se sentir ofendido tem 3 camadas. Cada uma vai mais fundo do que a anterior. E cada uma é necessária para que as outras funcionem. A primeira camada opera no nível da situação específica. A segunda opera no nível do que a situação revela sobre você. A terceira opera no nível de quem você é, estruturalmente, independente de situações específicas. E entender essa progressão é entender por que técnicas superficiais de gestão emocional nunca produzem o resultado que o método estoico pode produzir. E antes de revelar a primeira camada, algo que vai mudar como você ouve o que vem a seguir. O método não é sobre suprimir a ofensa. É sobre mudar o que a ofensa é capaz de alcançar em você. A primeira camada é entender quem você está deixando ter poder sobre você quando se ofende. Quando você se ofende com o que alguém diz, você está implicitamente concedendo a essa pessoa autoridade sobre a sua avaliação de si mesmo. Está dizendo, através do estado interno que produz, o julgamento dessa pessoa sobre mim importa o suficiente para determinar como me sinto. Isso é uma transferência de poder que acontece automaticamente, sem que você decida fazê-la. E como acontece automaticamente, é invisível. Você não experimenta como tendo dado poder a alguém. Experimenta como tendo sido afetado por algo externo, que veio com força. Mas a estrutura real é diferente.
Nada externo pode produzir um estado interno sem a sua participação. A provocação fornece o estímulo. Você fornece o resto, o julgamento, a interpretação, o peso que aquelas palavras têm na sua avaliação de si mesmo. E o que você fornece está sob seu controle de uma forma que o que a outra pessoa diz nunca está. Marco Aurélio fazia regularmente uma pergunta que ele documentou nas Meditações e que funciona como um dos primeiros testes do método. Quanto valem a opinião e os elogios das pessoas de quem você se ofende? Se a resposta honesta for que você não respeita muito o julgamento dessas pessoas, o estado interno que a provocação produz é estruturalmente incoerente. Você está sendo governado por uma avaliação que, se tivesse que escolher conscientemente, não elegeria como referência. Isso não funciona para todo julgamento. Quando alguém que você genuinamente respeita faz uma crítica que toca em algo real, a ofensa tem uma qualidade diferente porque a autoridade foi legitimamente concedida. Mas grande parte do que as pessoas chamam de ofensa não vem de fontes cujo julgamento escolheriam deliberadamente. Vem de fontes cujo julgamento aceitam automaticamente por hábito, por vulnerabilidade, por estruturas de aprovação que foram instaladas muito antes de você poder examiná-las criticamente. Existe um exercício que Marco Aurélio praticava e que funciona como aplicação direta dessa camada do método. Quando uma provocação chega, ele se perguntava: quem é essa pessoa? Não no sentido de cargo ou status social, no sentido de como ela vive, pelo que luta, que valores demonstra através das ações. Com base nessa avaliação honesta, decidia qual peso dar ao julgamento expresso. Essa prática não é arrogância, é precisão. É a recusa de deixar que julgamentos de qualquer fonte tenham o mesmo peso automaticamente. E a recusa de fazer isso é uma forma de respeito pela própria capacidade de avaliar, que é o que qualquer prática de desenvolvimento real exige como pré-requisito. Me conta nos comentários, quando você pensa na última vez que ficou ofendido, você genuinamente respeitava o julgamento de quem provocou? Comenta aqui, eu leio todos. E aqui chegamos à camada que mais diretamente revela o que as outras camadas só tangenciam. A segunda camada do método é examinar o que a provocação está tocando, que não é sobre a provocação. Esse ponto é onde o método estoico vai mais fundo do que qualquer técnica superficial de gestão emocional. Porque a verdade que os estoicos observavam é que provocações que não tocam em nada verdadeiro raramente ofendem de verdade. O que cria a ofensa mais duradoura é quando a provocação acerta algo que você mesmo teme ser verdade, ou algo que você próprio acredita sobre si mesmo, mas não quer reconhecer. Pense nas críticas que você consegue ouvir sem qualquer reação emocional significativa. Provavelmente são críticas que você sabe que não correspondem à realidade, que criticam algo em que você se sente seguro, que vem de uma incompreensão tão óbvia que é impossível levá-la a sério. O julgamento escorrega porque não encontra onde apoiar. Agora pense no que esse padrão revela sobre como funciona a vulnerabilidade à ofensa. Ela é seletiva. Não é uniforme. Certas áreas estão protegidas e outras estão expostas. E as áreas expostas são precisamente as que mais evitamos examinar. Porque examiná-las exigiria admitir algo sobre nós mesmos que preferimos não admitir. Essa é uma das percepções mais úteis que o método estoico oferece. Porque a ofensa, vista dessa forma, deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser um mapa. Um mapa de onde há trabalho interno ainda por fazer, de onde há inseguranças que não foram processadas, de onde há perguntas que foram evitadas porque as respostas seriam desconfortáveis. Essa perspectiva muda a relação com a provocação de uma forma que vai muito além da gestão emocional. Em vez de ser algo que precisa ser gerenciado, a provocação se torna algo que pode ser aprendido. E a pessoa que aprende com as provocações que recebe está usando o que chegou de fora para trabalhar o que ainda precisa de atenção por dentro. E um mapa, ao contrário de um ataque, é útil. Você pode trabalhar com um mapa. Pode usar as informações que ele contém para navegar de forma diferente. Pode identificar onde o terreno é mais difícil e preparar-se para atravessá-lo de forma mais consciente. A mesma provocação que parecia ser apenas dor, se torna orientação sobre onde o desenvolvimento interno ainda pode acontecer. Agora pense nas críticas que ficam.
as que você continua repassando, as que aparecem às 3 da manhã. Essas raramente ficam porque são falsas. Ficam porque tocaram em algo que tem peso real. Em uma insegurança que você não quer examinar. Em uma área onde você mesmo tem dúvidas que prefere não formular claramente. A coragem estoica aqui não é defender-se da crítica, é examiná-la. Perguntar, sem a necessidade imediata de absolvição. Há algo verdadeiro nisso? Não tudo, mas alguma coisa que vale examinar honestamente? Marco Aurélio escreveu sobre isso com uma precisão que ainda hoje funciona como espelho. Se alguém pode mostrar que estou errado, estou feliz em ser corrigido, porque o que busco é a verdade, não a vitória. Essa postura não é fraqueza, é o reconhecimento de que a verdade, mesmo entregue de forma hostil, tem mais valor do que a proteção de uma imagem que pode não corresponder à realidade. Existe um padrão que emerge quando você começa a praticar essa segunda camada com consistência. Provocações que antes ficavam por dias começam a processar mais rápido, não porque perderam intensidade, mas porque passam a ser tratadas como informação em vez de ameaça. E informação pode ser processada, avaliada, incorporada ou descartada. A ameaça só pode ser defendida. Esse deslocamento de ameaça para informação é um dos efeitos mais concretos da prática regular do método estoico. Isso está fazendo sentido? Deixa o like se você está acompanhando. E chegamos à camada que dá às outras duas a fundação sem a qual elas nunca funcionam de forma sustentável. A terceira camada do método é a mais profunda e a que mais transforma. Desenvolver uma identidade que não precisa de validação externa para permanecer estável. As duas primeiras camadas criam distância entre a provocação e a reação. Essa terceira camada muda a estrutura pela qual a provocação poderia afetar o estado interno. E para entender por que ela é necessária, é preciso entender o mecanismo que faz a ofensa persistir mesmo quando você racionalmente sabe que não deveria. A ofensa persiste porque a identidade está parcialmente ancorada na aprovação externa. Quando essa aprovação é negada, ou quando uma avaliação negativa é oferecida no lugar dela, algo estrutural é ameaçado. Não apenas o ego temporário, a base sobre a qual o senso de valor foi construído. Pessoas cuja identidade está quase inteiramente ancorada na aprovação externa são extraordinariamente vulneráveis à provocação. Qualquer julgamento negativo chega como ameaça existencial porque a existência de quem elas pensam ser depende parcialmente dos julgamentos que os outros fazem sobre elas. Isso explica por que certas pessoas são muito mais reativamente afetadas por provocações do que outras na mesma situação. Não é diferença de sensibilidade emocional. É diferença de onde a identidade está ancorada. A pessoa com ancoragem forte no caráter interno pode receber um julgamento negativo, processá-lo e continuar sendo quem é. A pessoa com ancoragem frágil na aprovação externa precisa de um trabalho maior para processar o mesmo julgamento porque algo estrutural foi ameaçado. Essa diferença não é fixa, é construída, e pode ser desconstruída e reconstruída de outra forma ao longo do tempo, que é precisamente o que a terceira camada do método propõe. Pessoas cuja identidade está ancorada no caráter interno, no que fazem quando ninguém está olhando, nos valores que mantêm quando há custo em mantê-los, são estruturalmente menos vulneráveis. Não porque se tornaram indiferentes, mas porque o que elas são não está disponível para ser alterado por julgamentos externos. O caráter interno não é acessível à provocação da mesma forma que a identidade baseada em aprovação é. Existe uma forma de começar a construir essa ancoragem que vai além das situações de provocação. É nas situações cotidianas onde você escolhe agir de acordo com seus valores, quando seria mais fácil não fazê-lo. Cada uma dessas escolhas é uma evidência para a sua própria mente de que o seu caráter tem substância independente de como os outros o avaliam. E são essas evidências acumuladas que vão deslocando progressivamente o ponto de ancoragem da aprovação externa para o caráter interno. Essa terceira camada é a que mais tempo leva para desenvolver porque não é uma mudança de perspectiva. É uma mudança de onde a identidade está ancorada, que é uma transformação mais profunda do que qualquer insight intelectual pode produzir diretamente. Ela acontece através de evidências acumuladas. Cada vez que você age de acordo com seus valores, quando há custo em agir assim, cada vez que você mantém o que acredita quando a pressão de recuar está presente,
Está construindo a âncora que torna a provocação estruturalmente menos ameaçadora. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Agora vamos ao que esse método parece na prática, porque entender teoricamente não é suficiente se isso não mudar o que acontece no momento em que a provocação chega. A maioria das pessoas, quando é provocada, entra no modo de resposta automática antes que qualquer reflexão consciente possa ocorrer. O estado emocional sobe. A resposta emerge. Frequentemente há arrependimento posterior. Mas nesse ciclo, o espaço onde o método poderia operar nunca é habitado porque tudo acontece rápido demais. Os estoicos chamavam esse espaço de a pausa, o momento entre o estímulo e a resposta. E a prática central do método é ampliar esse espaço, não para processar emoções de forma performática, mas para permitir que o tipo de exame que as 3 camadas descrevem possa acontecer. Na prática, isso funciona assim. A provocação chega. O estado emocional inicial surge. Isso é automático e não é o problema. O problema é o que vem a seguir. O investimento nesse estado, o reforço dele através de ruminação. O ciclo de reviver a provocação que o amplifica em vez de processá-lo. A pausa estoica interrompe esse ciclo, não com força de vontade. Com a pergunta: o que está acontecendo aqui? Não o que a pessoa disse. O que eu estou fazendo com o que a pessoa disse? Quem é essa pessoa no contexto do meu sistema de valores? O que essa provocação está tocando? E o que minha melhor resposta a essa situação seria? A maioria das pessoas que tenta praticar esse tipo de pausa pela primeira vez descobre que é mais difícil do que parece na descrição. O estado emocional inicial tem um momentum que resiste à pausa. Nos primeiros dias de prática, a pausa chega tarde demais, depois que a resposta já foi dada. Mas chega. E com o tempo começa a chegar mais cedo. Primeiro minutos depois segundos. E então, eventualmente, antes. O que cria essa mudança de timing não é um esforço maior no momento da provocação. É a prática regular fora do momento da provocação, a reflexão sobre episódios passados, o exame do que estava presente neles. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que ainda deixa palavras alheias alterar o estado interno por horas ou dias. Existe um detalhe sobre a pausa estoica que é fundamental e que frequentemente é mal interpretado quando esse princípio é apresentado de forma superficial. A pausa não é para suprimir o estado emocional, é para observá-lo. E a observação, aqui, é específica. Não é a observação passiva de quem assiste sem participar. É a observação ativa de quem está genuinamente curioso sobre o que está acontecendo. Que estado isso produziu? Onde ele está no corpo? Qual é a narrativa que está acompanhando o estado? Essa narrativa é sobre o que aconteceu, ou sobre o que estou fazendo com o que aconteceu? Essas perguntas não são exercícios intelectuais a serem feitos com frieza. São perguntas a serem feitas no meio do estado emocional, com o estado presente, usando a presença do estado como material de exame, em vez de como obstáculo ao exame. Epicteto ensinava que as impressões chegam sem ser pedidas e que não está sob nosso controle que elas cheguem. O que está sob nosso controle é o assentimento que damos a elas. E o assentimento não é uma decisão binária de aceitar ou rejeitar. É a qualidade de atenção que você traz para o que chegou. Quando você observa o estado emocional que a provocação produziu, sem imediatamente agir a partir dele e sem tentar suprimi-lo, 2 coisas acontecem. Primeiro, o estado começa a perder intensidade porque não está sendo alimentado pela ruminação que normalmente o sustenta. Segundo, informação se torna disponível que o estado ativo bloqueia, porque essa provocação específica chegou com essa intensidade, o que revela sobre onde ainda há vulnerabilidade que merece atenção. Esse segundo ponto é onde o método estoico vai além de qualquer abordagem de gestão emocional. Não está tentando eliminar a reatividade. Está usando a reatividade como informação sobre onde o trabalho interno ainda precisa acontecer. Deixa o like se você chegou até aqui e está reconhecendo no método estoico algo mais profundo do que simplesmente não se importar com o que os outros dizem. Agora existe uma distinção crítica que precisa ser feita antes de avançar.
porque sem ela o método pode ser mal interpretado de uma forma que produz o efeito contrário ao que busca. Não se sentir ofendido não significa não ter valores. Não significa tolerar tudo. Não significa que qualquer comportamento alheio deve ser aceito sem resposta. Significa que a resposta que você dá vem de um lugar de clareza e não de reatividade. Que a decisão de responder ou não, e como, vem do que você acredita ser certo, e não do estado emocional que a provocação produziu. Existe uma qualidade específica da resposta que vem da clareza, que é diferente da resposta que vem da reatividade, e que qualquer observador externo pode sentir, mesmo que não consiga articular o que é diferente. A resposta reativa tem uma urgência que atrai, uma necessidade de se fazer ouvir que frequentemente produz o efeito contrário ao desejado. A resposta deliberada tem uma qualidade de escolha que é percebida como autoridade real, não como autoridade reivindicada. E é exatamente essa qualidade que o método estoico está construindo. A capacidade de que, quando você responde a algo, seja uma escolha consciente, não um reflexo automático. Que o que você diz seja o que você escolheu dizer, não o que o estado emocional do momento fez emergir sem filtro. Marco Aurélio respondia a ataques, a críticas e a provocações. Mas respondia depois de uma pausa que garantia que a resposta era deliberada, não reflexa. E essa qualidade da resposta, que vem da clareza em vez da reatividade, é estruturalmente mais eficaz e produz consequências que a resposta reativa raramente produz. Existe algo que vale nomear sobre as primeiras semanas de prática do método estoico que raramente é dito, mas que é fundamental para não abandonar antes do resultado. Nos primeiros dias, o método parece não funcionar. A provocação chega com a mesma intensidade que antes. O estado emocional sobe. A ruminação começa. E a pessoa que está tentando aplicar o método frequentemente conclui que não está funcionando, porque ainda está sentindo o que sempre sentiu. O que está acontecendo nesses primeiros dias não é falha do método. É que a pausa ainda está chegando tarde demais para interceptar o ciclo antes que ele comece. Mas a pausa está chegando. E a evidência de que está chegando é que você está percebendo o ciclo, nomeando o que está acontecendo, mesmo que já esteja no meio dele. Esse nível de consciência que não existia antes é o começo de tudo. Porque não é possível intervir no que não se vê. E o método começa exatamente aí, em tornar visível o que era automático. E tornar visível o que era automático é uma mudança que, uma vez que acontece, não pode ser desfeita. Você não consegue voltar a não ver o que aprendeu a ver. O que muda é o que você faz com o que vê. Existe também uma forma específica de provocação que o método precisa endereçar separadamente. A provocação que vem de alguém com quem você tem uma relação significativa. Porque a estrutura emocional de uma provocação de um desconhecido é completamente diferente da de alguém próximo. Quando um desconhecido provoca, a ferramenta mais eficaz do método é a pergunta sobre a autoridade que você está concedendo a esse julgamento. Raramente faz sentido conceder autoridade significativa ao julgamento de quem você não conhece e que não te conhece. Existe uma frase que Epicteto usava que funciona como ferramenta direta para esse momento. Isso é uma ideia, não um fato. O que a outra pessoa disse é a ideia dela sobre você, formada com as informações que ela tem, filtrada pelas suas próprias projeções e estados internos. Pode ou não corresponder a algo real, mas em nenhum caso é um fato sobre quem você é. É sempre, inevitavelmente, a interpretação de outra pessoa sobre o que observou, e tratá-la como fato, investindo o estado emocional que fato exigiria, é o ponto exato onde a ofensa começa. Existe uma razão específica pela qual provocações de desconhecidos online têm tanto impacto em tanta gente. Não é porque os desconhecidos têm autoridade real sobre as vidas dessas pessoas. É porque a estrutura das redes sociais cria uma ilusão de audiência que ativa os mesmos mecanismos de aprovação que existiam em contextos sociais presenciais, onde o julgamento do grupo tinha consequências reais. A mente não distingue automaticamente entre um julgamento que afeta diretamente sua vida social e um julgamento de um desconhecido em outro continente. O que distingue é o exame consciente que o método propõe. E quando você faz esse exame para provocações de desconhecidos online,
Frequentemente o resultado é tão claro que a intensidade do estado emocional que o precedeu parece desproporcional. Não porque você não devesse ter sentido nada, mas porque o que você sentiu não corresponde ao peso real do julgamento que veio. Isso não significa que provocações online devem ser ignoradas. Às vezes elas contêm informação real que vale examinar, independentemente da fonte. O método não é sobre ignorar. É sobre processar com precisão em vez de reagir automaticamente. E precisão começa com a pergunta: que autoridade genuína tem o julgamento que veio de onde veio? Quando alguém próximo provoca, o método exige a segunda camada, o exame honesto do que está sendo tocado. Porque provocações de pessoas próximas frequentemente chegam com mais precisão. Elas têm acesso a vulnerabilidades que desconhecidos não têm. E a tentação é defender-se da precisão em vez de examiná-la. Existe uma cena específica que ilustra essa diferença com clareza. Imagine receber a mesma crítica de um desconhecido numa rede social e de alguém com quem você convive há anos. O desconhecido está apontando algo de fora, com informação limitada, sem contexto real. A pessoa próxima está apontando algo de dentro, com informação acumulada, com contexto que você não pode descartar facilmente. A reação automática a ambas é frequentemente a mesma: defesa. Mas o que cada uma merece é completamente diferente. A crítica do desconhecido pode ser descartada com a primeira camada do método, examinando quem é essa fonte e qual autoridade você quer conceder a ela. A crítica da pessoa próxima exige a segunda camada: o que está sendo tocado aqui? Há algo real nisso que me recuso a examinar porque examiná-lo me custaria algo? Me conta nos comentários, qual das duas situações você acha mais difícil de aplicar o método? Provocação de desconhecido ou de alguém próximo? Comenta aqui. Vamos falar agora sobre o caso mais difícil, quando a provocação é justa. Vamos falar agora sobre o caso que o método precisa endereçar com mais cuidado. Quando alguém diz algo verdadeiro sobre você de uma forma que dói, a ofensa tem uma textura diferente. Não apenas a irritação de quem foi injustamente atacado, o desconforto específico de quem foi exposto, de quem viu algo que queria manter oculto ser nomeado em voz alta. Esse tipo de provocação é o teste mais difícil do método estoico, porque requer uma forma de coragem que vai além do autocontrole. Requer honestidade sobre si mesmo, num momento em que a defesa seria muito mais confortável. O que Marco Aurélio praticava nesses momentos, baseado no que as meditações documentam, era um processo de separação. Separar o incômodo do método de entrega do conteúdo da mensagem entregue. A forma pode ser agressiva, irônica ou indelicada. O conteúdo pode ter valor independentemente da forma. Existe uma habilidade específica que essa prática desenvolve ao longo do tempo. A capacidade de ouvir o que está sendo dito antes de reagir a como está sendo dito. Knowing alguém que descrevia o momento em que percebeu que havia desenvolvido essa capacidade de forma diferente do que esperava. Não foi numa situação em que conseguiu não reagir a algo que normalmente o provocaria. Foi numa situação em que recebeu uma crítica dura de alguém próximo, sentiu o impacto emocional e percebeu que estava genuinamente curioso sobre o que havia de verdadeiro no que foi dito. Não curioso para absolver ou condenar. Curioso de verdade. E essa curiosidade no meio do estado emocional era algo que antes não havia estado disponível nesse tipo de momento. Esse é o sinal de que a segunda camada do método está se instalando. Não a ausência do estado emocional. A presença de curiosidade no meio do estado emocional. A maioria das pessoas processa forma e conteúdo simultaneamente, e a forma hostil contamina a avaliação do conteúdo antes que ele possa ser examinado separadamente. Desenvolver a capacidade de separar os dois, de colocar a forma entre parênteses temporariamente, é o que torna possível responder ao real, em vez de ao superficial. Essa separação é o que torna possível responder ao real, em vez de ao superficial. Ao que foi dito em vez de como foi dito. E responder ao real frequentemente produz um resultado completamente diferente do que responder à forma teria produzido. Existe uma jornada de desenvolvimento estruturada sobre essas três camadas do método estoico, com mais de 20 módulos que traduzem cada aspecto em práticas concretas para o dia a dia. Um desafio de 45 dias
e áudios de reprogramação que trabalham especificamente a relação entre provocação, julgamento e resposta. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. Existe também um aspecto do método que raramente é discutido. O que acontece com quem provoca quando você não reage da forma que a provocação esperava. A isca, como qualquer mecanismo, precisa de uma resposta para funcionar. Sem a resposta que esperava, precisa se ajustar. E esse ajuste frequentemente inclui a percepção, consciente ou não, de que essa pessoa específica não está disponível para ser atingida da forma esperada. O que não resolve o comportamento do provocador, mas muda fundamentalmente o papel que você desempenha na dinâmica. E mudar o papel que você desempenha numa dinâmica é mudar a dinâmica, mesmo que você seja o único que mudou. A maioria das provocações funciona como isca. A isca é desenhada para capturar uma reação específica. Quando a reação não vem, ou quando vem de uma forma completamente diferente da esperada, algo interessante acontece com a dinâmica. O poder da provocação não está no que foi dito. Está na reação que produziu. Sem a reação, a provocação perde o poder que tentava exercer. Isso não transforma magicamente o provocador. Não elimina o comportamento. Mas muda fundamentalmente a dinâmica. E ao longo do tempo, em relações que continuam, a ausência de reação reativa sinaliza algo que palavras raramente conseguem sinalizar, com a mesma eficácia, que o método de provocação não está funcionando. Marco Aurélio entendia isso de uma forma que as meditações deixam claro. A pessoa que responde no impulso está confirmando que a provocação funcionou. A pessoa que responde depois de uma pausa deliberada, ou que escolhe não responder de forma alguma, está demonstrando algo que quem provoca raramente esperava encontrar. Que o estado interno não está disponível para ser alterado por palavras externas. Existe um efeito adicional dessa qualidade de resposta que vai além da dinâmica com o provocador específico. Outras pessoas que observam como você lida com provocações vão calibrar a forma como se relacionam com você. Quem demonstra que pode ser desestabilizado vai receber mais tentativas de desestabilização. Quem demonstra que as palavras não chegam ao ponto que tentam alcançar, recebe um tipo diferente de tratamento, não por cálculo consciente, mas porque o comportamento humano se ajusta naturalmente às respostas que encontra. Existe algo sobre a prática regular do método estoico ao longo do tempo que raramente é descrito, mas que é um dos seus efeitos mais significativos. Com o tempo, a provocação começa a perder o poder não porque você aprendeu a suprimi-la ou a fingir que não chegou, mas porque o julgamento que você faz sobre ela muda. O que antes parecia uma ameaça começa a parecer informação. O que antes produzia horas de ruminação começa a processar em minutos. E o que antes determinava o estado do resto do dia começa a ser recebido, examinado e depositado sem que a deposição seja um esforço ativo. Essa mudança não é linear. Há provocações que chegam com força inesperada, mesmo depois de meses de prática, tocando em algo que você pensava ter processado, mas que ainda tinha peso. E esses momentos não são evidência de falha. São informação sobre onde o trabalho ainda está, que é exatamente o que o método usa como material. De tudo que você ouviu hoje, qual das 3 camadas do método você sente que mais precisa desenvolver? Me conta nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que ainda está carregando provocações de dias ou semanas atrás. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda o que você acabou de ouvir. Não ignore. Talvez enquanto você ouvia o método, algumas situações específicas tenham vindo à mente. Não apenas a que você trouxe no início, outras, mais antigas, que você pensou que havia processado, mas que ainda têm um peso quando aparecem. O que o método estoico revela sobre essas situações é que o peso que ainda tem não vem do que aconteceu. Vem do que você ainda está fazendo com o que aconteceu. Do julgamento que ainda está ativo. Da história que ainda está sendo contada internamente. E essa é uma notícia libertadora, não opressiva, porque o que você está fazendo pode mudar de uma forma que o que aconteceu não pode. O julgamento que você formou sobre aquela situação passada não está fixo. Pode ser revisado.
não para absolver o que foi feito de forma injusta, mas para separar o que aconteceu do peso que a interpretação continuada está adicionando ao que aconteceu. O evento acabou. A ruminação é uma escolha que continua sendo feita agora. E reconhecer isso é o primeiro movimento de liberdade real em relação ao que ainda carregava. Lembra da situação que você trouxe à mente no início deste vídeo? A que ainda dói quando você lembra. Essa situação agora tem um mapa diferente do que tinha antes. Não porque a provocação mudou, porque você entende o que estava alimentando o estado que ela produziu. Qual foi o julgamento que você fez? Cuja autoridade você concedeu? O que foi tocado que não era sobre a provocação? E o que uma resposta deliberada em vez de reativa teria sido? Essas perguntas não são para ser respondidas de uma vez. São para ser carregadas, deixadas abrir progressivamente, à medida que o estado emocional vai baixando e a clareza vai chegando. Porque a clareza sobre uma provocação passada que ainda dói frequentemente é o ponto de acesso para transformar como provocações futuras vão ser processadas. Você aprende sobre o mecanismo examinando instâncias específicas. E cada instância examinada com honestidade torna a próxima mais fácil de navegar. Deixadas abrir progressivamente à medida que o estado emocional vai baixando e a clareza vai chegando. Porque a clareza sobre uma provocação passada que ainda dói é frequentemente o ponto de acesso para transformar como provocações futuras vão ser processadas. Você aprende sobre o mecanismo examinando instâncias específicas. E cada instância examinada com honestidade torna a próxima mais fácil de navegar. Essas perguntas não são para absolver ou condenar quem provocou, são para devolver o que a provocação tentou tomar. O controle sobre o próprio estado interno. E devolver esse controle não é um ato de uma vez, é uma prática repetida, vez após vez, situação após situação, até que o controle começa a parecer natural, porque foi construído através de evidências suficientes de que é possível. Marco Aurélio escreveu algo que resume o método com uma precisão que nenhuma técnica consegue replicar. Que os danos que se faz a si mesmo ao se perturbar com o que os outros fazem superam em muito os danos que eles poderiam causar. Não pela ação de provocar em si, pelo investimento interno que a reação à provocação exige. O método estoico não elimina a possibilidade de ser provocado, muda o custo de ser provocado, e a mudança no custo é o que transforma toda a dinâmica. A provocação que custava dias de ruminação e estados alterados passa a custar minutos de processamento e retorno ao que importa. A provocação que costumava ficar semanas na memória passa a ser depositada após ser examinada. E a provocação que costumava alterar o dia inteiro passa a ser apenas um dos muitos eventos do dia, sem o peso desproporcional que recebia antes. Isso não é indiferença. Não é torpor emocional. É o resultado de uma prática que muda a relação com o que chega de fora, de uma relação de dependência para uma relação de autonomia. E a autonomia, no sentido que os estoicos descreviam, não é isolamento. É a capacidade de estar completamente presente com o que acontece sem ser determinado por ele. E quando esse custo é suficientemente baixo, a provocação perde o poder que sempre teve não pela sua força, mas pela atenção que ela recebia. Marco Aurélio percorreu esse caminho com a honestidade de quem sabia que não era linear. As meditações documentam retrocessos, dias em que o impulso reativo venceu, situações em que o método falhou porque o estado emocional chegou com força inesperada. E a resposta que ele dava a esses retrocessos não era punição ou desânimo, era o retorno à prática, o registro do que havia acontecido. A pergunta sobre o que estava presente naquele momento que não estava nos outros dias. Essa postura diante dos retrocessos é em si mesma parte do método. Porque quem abandona a prática quando falha pela primeira vez, nunca vai desenvolver o que a prática consistente constrói. E quem aprende a receber os próprios retrocessos, com a mesma abertura com que o método propõe receber as provocações, está praticando o método em relação a si mesmo, que é o nível mais profundo de aplicação que existe. E quem volta à prática após cada falha, sem dramatizar e sem desistir, está desenvolvendo exatamente a capacidade que o método promete, de ser governado por dentro, em vez de ser determinado por fora.
Essa é a liberdade que os estoicos descreviam. Não a ausência de provocação, a capacidade de atravessá-la sem perder o ponto de equilíbrio interno. As 3 camadas do método não exigem que você se torne outra pessoa. Exigem que você se relacione de forma diferente com o que chega de fora. E essa mudança de relação, que parece pequena quando descrita assim, é uma das transformações mais profundas que uma pessoa pode desenvolver. Porque muda como você experiencia não apenas as provocações, mas o mundo inteiro. Tudo que chega de fora passa pelo mesmo filtro. Isso está sob meu controle? Se não, qual é a resposta que meus valores pedem? E o que estou escolhendo fazer com o que não posso controlar? E essa mudança de relação construída através de prática consistente é o que torna possível atravessar provocações que antes custariam dias sem que custem mais do que merecem custar. O método estoico não promete que ninguém vai mais te provocar. Promete que quando provocarem, você vai ser capaz de escolher o que fazer com isso em vez de ser determinado por isso. E essa capacidade de escolha, desenvolvida com consistência, é o que os estoicos chamavam de liberdade real. Agora depende de você.